Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quisera ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração mau, adúltera, pede um sinal, porém não se lhe é dada outro sinal senão do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os nínivites ressurgirão no juízo, como está essa geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará naquele dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio do confim da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que ele está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, então diz: voltarei para minha casa onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra, ela tem muitas vezes vem como repreensão, Senhor, mas também vem através de nos ensinar, porque vivemos um tempo difícil, aonde existem muitas vozes, muitas direções, mas a tua palavra não muda, ó Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando seguramos ela, recebemos bênção, e que essa noite essa palavra pode penetrar no coração dos teus filhos, Pai, e eles segurar firme essas palavras para gerar bênção em sua vida, porque somos filhos, Pai, somos luz, somos estrelas, Pai. Assim diz as tuas escrituras, e viemos nos reunir aqui para te adorar. Perdoa-nos, Pai, as nossas debilidades e ajuda-nos, Pai. Esforça o nosso coração para podermos vencer todas as coisas, Pai. Peço isso em teu nome, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Obrigado, minha irmã Mídia. Estou com um pouquinho a voz rouca, né? Eu acho que todo pregador, ele fica com essa condição. No final da sua vida, eu acho que ele vai ter alguns calos nas cordas vocais, né? Por causa de forçar a sua corda vocal. Mas, irmãos, queria falar, vou abrir 2 assuntos aqui importantes, mas quero primeiro falar um pouquinho. Se lembra daquela condição que a gente falou no final, acho que foi 2 finais de semana atrás, sobre a questão do hábito. Se lembra da questão do hábito que a gente falou? E me lembro que estava em Romanos, né? Romanos capítulo 7. Só estou fazendo uma base aqui para a gente lembrar essa condição humana. Você tem que entender a condição humana para saber como é que o Espírito Santo trabalha na condução quando o Espírito Santo está em nossa vida. E Paulo, ele é muito hábil nessa condição, por isso eu vou ler para dar uma condição. Ele fala assim, lá aos Romanos capítulo 7, 14, ele usa essa expressão: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido pelo pecado. Então eu estou trancado, porque a lei é boa, a lei veio do céu, a lei é benefício para nossas vidas, mas se deparou com um homem em pecado.
E quando se depara com um homem em pecado, esse homem, ele é carnal, vendido sobre o pecado. Ele está debaixo desse pecado que aconteceu no jardim do Éden. E toda a nossa força humana, de toda a nossa força carnal, você não vai conseguir vencer a sua vida. Então temos que fazer uma transição. E Paulo usa o verso 19, que eu quero usar aqui também. Ele vai dizer assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu mais o pecado que habita em mim. Então tem vezes que eu quero fazer uma coisa boa e não faço. Então eu tenho alguma coisa que está me atrapalhando aqui para não fazer isso. Paulo está com essa luta. Ele passou essa luta para ele poder compreender e passar para você esse acontecimento. Daí você diz assim: irmão, é assim? Sim, é assim. Quantas coisas boas que você queria fazer na sua vida e você se depara a não fazer. Porque o homem carnal luta contra o homem espiritual. E você percebe aqui que ele vai usar mais um argumento aqui, que ele diz assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo no meu membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende abaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que ele está dizendo? Que está nesse corpo. Por que esse homem, nós não somos perfeitos? Você sabe quem foi perfeito? Um homem perfeito, você sabe? Você sabe? Jesus, amém, amém. Jesus Cristo foi o homem perfeito. Porque ele não passou por essa transição. Ele passou por um poder da manifestação da palavra. Então Jesus é esse homem perfeito. Mas nós não. Passamos pelo processo do sexo. Você entende isso, né? Que foi um problema que aconteceu no jardim do Éden. Por isso, você já viu como a gente se questiona? Como a gente pensa nos nossos pensamentos e de a pouquinho muda os nossos pensamentos e de a pouquinho há conflito em nosso coração, há conflito em nossas mentes. Eu vou fazer isso, e de a pouquinho já dizer: não vou fazer mais, pela uma ação. Esse é o homem carnal. O que está acontecendo com esse homem? Conflitos. Agora, Jesus, ele é o poder disso. Paulo questiona isso, mas ele entra e diz assim, lá no 24, para você entender: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você começa a entender o que está acontecendo com Paulo? Acontece com todos nós, irmão. Muitas lutas a gente diz assim: miserável homem que sou, eu falo isso e não cumpro. Eu faço aquilo e digo que vou fazer e não ajo. Agora você começa a entender o que Paulo está dizendo no 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo dá uma referência para você dizer assim: você está em luta. Todo dia você tem luta. Todo dia você tem batalha. Todo dia você tem que ir lá, como dizer assim, matar um leão, na ideia formada. Ou você acha que você está tranquilo todos os dias? Opa, eu acho que não, né? Porque o mensageiro chega a dizer assim: quando você está muito tranquilo, saiba que você já foi pego a tempo. Cuide com isso, irmão. Essa batalha, ela ruge. Agora eu quero que você compreenda que no versículo 7, Paulo mostra esse homem carnal. Agora no versículo 8, no capítulo 8, que vai entrar para o versículo 1, ele dá uma demonstração do que nós precisamos.
Ele dá a solução da sua vida. E isso você tem que segurar. Por quê? Escute bem, ele vai dizer assim, ó: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Daí você vai dizer assim para mim: irmão Arantes, como eu vou fazer isso? Não andar segundo a carne, mas andar segundo ao Espírito. Vamos ver se Paulo responde para nós aqui. No verso 2 ele diz: porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado, da morte. Essa lei da vida é Deus, é Zoe. Essa não é a lei que recebeu Moisés para colocar lá naquelas tábuas, não. Essa lei que Paulo está falando é uma lei de vida. Então a gente tem que receber alguma coisa para conseguir vencer esse tabernáculo. E eu posso dar isso de experiência, irmão. Eu posso mostrar isso de experiência, porque isso aconteceu com a minha vida. Quando o irmão Arantes estava vivendo no lado carnal, eu falava as coisas para mim e não conseguia fazê-las. Mas quando a experiência chega, você tem que entender que só uma maneira para você ter uma experiência é você reconhecer a pessoa de Cristo. Daí sim, você se torna vencedor, por causa que Cristo está nesse assunto. As coisas que você dizia que não conseguia, você agora começa a vencê-la. Então isso tem a ver com o quê? Uma entrega. Você pode essa noite se entregar a Cristo? Essa é a entrega. Você viu que Paulo aqui ele falou sobre alguns hábitos. Talvez eu queria colocar esse pensamento mais forte. Alguns hábitos em nossas vidas. Os hábitos nos prejudicam, irmãos. A palavra hábito, ela pode ser boa para coisas boas e ela pode ser para as coisas mal. Se você é um cristão, eu entendo que você vai ter hábitos de cristãos, de filhos de Deus. Se você fala que é um cristão e ainda tem hábitos das coisas do mundo, há um conflito em sua vida. Por isso que temos que nos entregar e Cristo começar a conduzir isso. Se lembra daquela questão? Aonde Cristo está? Apocalipse 3, ele está onde? Fora, não é isso? Ele está batendo aonde? Em seu coração, na sua porta. Porque a igreja colocou para fora. Todos nós colocamos. E agora ele está batendo para entrar no seu coração. E agora você tem que deixar abrir essa porta, porque ele não vai arrombar. Quando você deixa entrar, agora ele pode ceiar com você. Isso é a Escritura. E eu quero colocar agora umas ideias para você entender que existem outros tipos de hábitos em nossas vidas. Existem os hábitos normais, que é assim, eu acordo de manhã cedo, vou lá, lavo o rosto, tal, acordo, vou lá tomar café. Tudo isso você faz automaticamente. Você não fica pensando que vai lá lavar o rosto, você vai lá e faz isso, tal. O corpo, o cérebro gosta de fazer muitas coisas automático. Você que está acostumado a dirigir carro, você pensa, você entra ali, pega a chave, liga e conduz teu carro. Você não pensa assim, ali eu vou ter que dobrar à esquerda, ali vou ter que fazer essa curva, ali vou fazer isso. Isso é quando você está aprendendo na autoescola. Mas depois que você acostuma, é automático, né? É automático, você vem para a igreja, você chega ali, será que o carro não vai dar partida? Será que precisa acender a vela? Será que o motor está assim? Você não pensa nada disso, você coloca a chave, eu vou para a igreja, te ligo o carro e vem em direção à igreja. Isso são hábitos. Agora eu quero colocar para você 7 hábitos, que são coisas mais, vamos elevar um pouquinho o nível. Como é que está o seu tempo aí? Tá bom? Tá muito legal o tempo aí de vocês? Meu?
Sabia que o tempo é a coisa mais importante para uma pessoa? Sabias disso? O tempo é a coisa mais importante que você. Vou explicar por quê. As empresas pagam para você pelo seu tempo. As empresas, quanto é que é o tempo tal do irmão Arantes? Eu estou trabalhando num negócio, é tanto, então eu ganho pelo meu tempo. Você pensa que é, por causa, não, é por tempo que você trabalha. Estados Unidos é direto isso, é por horas de falar assim, é por tempo. Então, você trabalha, então a coisa mais preciosa que você tem na sua vida, o que é? O tempo. Se você desperdiça o tempo, o que você vai chegar no final da sua vida assim, puxa, eu podia ter fazido isso, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito, daqui a pouquinho você olha para trás, o que eu fiz? Então, você não deve desperdiçar o tempo. O tempo é a coisa mais importante que você tem na sua vida. E agora eu vou perguntar para você, como é que está o tempo de você para Deus? O tempo é a coisa mais importante para você, para você. Agora, Deus, o que é para você? Então, você tem que dar esse tempo para Deus. Agora, você diz assim, vou fazer um cálculo, irmão Arantes, um dia tem 24 horas, eu vou dizimar os meus dias, então esse dia eu vou dar 2 horas e 40 minutos a Deus. Oh, que maravilha, né? Que cada um desse 2 horas e 40 minutos a Deus, seria uma maravilha. Mas irmãos, eu estou falando de tempo bem produzido. Como é que é isso? Vamos entender isso dentro da Escritura, porque você talvez faça confusão. Então, quanto tempo eu tenho que ficar, irmão? Será que é 5 horas, 10 horas na presença de Deus? Eu conheci um irmão chamado Moisés, que ele ficou 5 minutos. 5 minutos na presença de Deus foi o suficiente. Por quê? Ele se entregou, irmão. Você percebeu aqui, 5 minutos, Deus fala com ele, Moisés, esse lugar aqui é santo. Tire a sandália dos teus pés. E ele nem queria ver, mas ali houve uma referência e ali ele se entregou em 5 minutos. Tem gente que parece que usa muito tempo para Deus, mas não é daquele sentido que Deus quer que você entregue. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes eles dizem assim, não, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que fazer isso, porque senão, Deus vai, meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que fazer aquilo, Você preencheu uma agenda. Não preencheu seu coração de amor em direção a Deus. E esse não é o meu negócio, ensinar vocês a preencher a agenda. Eu quero que você entenda que você está depositando o seu tempo por amor a Deus. Então essa experiência é totalmente diferente. Por isso que o tempo para Deus, que Ele está na eternidade, como é que se conta isso? 1 milhão, 2 milhões, o Geraldo que tem essa mais inclinação de galáxias e aquela... Eternidade não é tempo. Você pegou? Eternidade não é tempo. Então, aqueles 5 minutos que Moisés entrava ali, era uma eternidade, porque eles estavam numa comunhão. Você entendeu? A eternidade entrou ali. Talvez para Moisés durou muito tempo, para Deus era uma fração, mas ele entrou na eternidade. Você percebe isso? Muitos homens entraram na eternidade. Irmão Branham, no momento de um sonho, de uma visão, ele entra, ele vê o corpo dele de cima para baixo, e daqui a pouquinho ele está na zona do perdido, daqui a pouquinho ele está na zona dos salvos, e daqui a pouquinho ele contempla aquilo ali, passou-se. Quanto tempo passou? Você entende? Como ele viu tanta coisa em tanto pouco tempo. Por isso que eternidade não é tempo. Talvez quando você escuta dizer assim,
um dia de Deus é 1000 anos para nós, apenas como referência. Você entende isso? Por quê? O que é isso para Deus? É a eternidade. Você entende? Então, vamos cuidar bem do nosso tempo. Vamos cuidar bem. Você quer ter uma experiência com Deus? Chegue em casa, escolhe um lugar, sente ali e fale com Deus. Falar. Não é, você não vai chegar aqui, como a gente usa a expressão, orar. Não, fale com Ele, converse. Fale suas necessidades, o que você sente, o que você precisa. Fale, como fosse um amigo. Preciso disso, Senhor, não consigo vencer isso. Fale, porque Ele quer ouvir você falando. Outra coisa que eu quero colocar como hábito, isso eu estou falando como hábito, como estrutura, para você não desperdiçar o seu tempo, é tarefa. É uma coisa importante você saber sobre esse assunto também. Irmãos, nós temos tarefas. Todos nós aqui temos. A jovenzinha tem a tarefa de ir para o colégio. Outra jovenzinha tem vez no final da semana, tem tarefa de vir aqui aprender a tocar violão, tocar. Não é isso? Amém, né? Como é bom, né? E isso são tarefas. E tarefas, irmãos, preste uma coisa, preste bem atenção. Quando você tem tarefa, cumpra elas. Termine elas. Por que esse mundo tem muita confusão? Você vai recebendo tarefa e não vai cumprindo. Você vai recebendo tarefa e você não vai cumprindo. Daqui a pouquinho você está trancado com suas tarefas e você não sabe mais o que fazer, ou dá desculpa para os outros. Você entende isso? Cumpra as tarefas. Daí você diz assim, irmão Arantes, mas tem tarefas que não dá para cumprir num dia não, ou naquele momento. Cumpra o que consegue fazer. Você entende isso? Deus trabalha nessa condição. Isso é hábitos. E esses hábitos são feitos que você tem que se esforçar para mudar. Se você não faz isso, você não vai ser bem sucedido, meu irmão. E eu quero dizer assim, irmão. Pense em uma coisa que Deus quer que você seja bem sucedido. Pense nisso. Vou dizer uma coisa, Deus quer que você seja abençoado. Muitas vezes as pessoas pensam duas coisas sobre essa questão. Quando a gente fala sobre bênção, você pensa assim, Deus vai me dar muito dinheiro ou muita riqueza e eu vou ficar muito bem. Você está confuso sobre bênção, sobre isso. Porque muita gente é rico, mas só tem dinheiro. Só dinheiro ele tem. Ele não tem um amigo. Ele não tem quem conversar. Ele não tem experiência com Deus. Ele não tem nada, ele só tem dinheiro. E eu conheço uma pessoa na Bíblia que só tinha dinheiro. Você se lembra do jovem rico? Que depois ficou tão bem, que só tinha o celeiro. Ele teve que derrubar o seu celeiro e continuar. Isso é bênção? Isso não é bênção. Bênção é outra coisa. Nós fazemos confusão com bênção, que pensam que é riqueza. Nunca foi. Se vamos para um lugar celestial, aonde que não precisa disso, o que você está pensando? Deve você, mas irmão, tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Isso está lá em Gênesis. Não é mudado. Eu não posso mudar as escrituras, está lá no Gênesis. O homem tem que suar porque aconteceu isso. Ele tem que trabalhar para trazer o pão da sua casa. Ele tem que fazer. Isso é escritura. Mas eu estou dizendo, você não se tranque por coisas que pensa assim, eu quero aquilo, eu tenho mais isso, e vou juntando. E depois no final da vida junta, depois quem usou? Trabalhe com isso, irmão. Que dê o reino de Deus. Que dê as coisas que tem no reino de Deus. E agora eu vou entrar outro hábito para você entender. Porque entrei nesse caminho, agora eu vou te mostrar uma coisa interessante. Nutra bons relacionamentos. A coisa mais importante que você deve fazer para ter bons hábitos nessa condição espiritual é você nutrir
bons pessoas ao teu lar, nutrir bons relacionamentos. Não vai atrás de relacionamento que não vai te ajudar, meu irmão. Vai atrás de irmãos que vão te abençoar. Então você nutre esses relacionamentos. Quando você faz isso, você é abençoado. Você acha que você é uma ilha? Você não é uma ilha. Então, eu vou lá e nutro com meu irmão. Eu vou lá com meu irmão. Eu vou lá, tenho alguns minutos, converso com meu irmão. Eu vou lá. Isso é nutrir. Isso é passar experiência. Isso é passar contato. Quero usar uma escritura aqui, só para você entender. Eu peguei isso, mas quero, como a coisa vai muito rápido, eu vou aproveitar isso. Ele fala assim, ó. A grande luz resplandecente, irmão Brana fala assim, você é uma estrela. Amém? Amém. Você é uma estrela. Cada cristão é uma estrela para guiar. Olha só o que o irmão Brana está usando, para guiar perdido, para guiar cansados, o pé do viajante. Então você é uma estrela para guiar aquelas pessoas que estão cansadas, para guiar aqueles que estão com dificuldade, com problema, aquelas pessoas que precisam. É isso que o irmão Bruno está falando. Você é essa estrela, você é essa luz. E ele vai dizendo assim: o viajante, para aqueles que estão procurando. Você é essa estrela. Se alguém está procurando o Cristo, você é essa estrela. Então, a estrela não pode ser guiada por si mesmo. Preste atenção, a estrela não pode ser guiada por si mesma. Eu quero dar-te uma referência para você entender. Quando o sol surge, as estrelas não podem brilhar. Você vê alguma estrela brilhando no dia? Não tem, porque o sol é a claridade máxima. As estrelas estão ali no dia, mas elas não brilham porque o sol resplandece. E o sol da justiça que resplandece, você sabe que é Jesus Cristo. Mas tem muita gente que é estrela e quer brilhar de qualquer jeito. Não faça isso. Tem muita gente que quer brilhar mesmo quando o sol da justiça chega. Não faça isso, meu irmão. Escute aqui, o irmão Brana falar. Ele diz assim, ó. A estrela pode seguir. A estrela não pode ser guiada por si mesma, deve ser dirigida pelo Espírito, deve refletir o brilho de Deus em sua vida, abster-se das coisas do mundo, olha o que ele está falando, abster das coisas do mundo e viver pia e sobriamente nesta vida presente, deve refletir a luz do seu grande alguém que brilhou. Escute bem aqui o que o irmão Bruno vai usar agora. O que devemos fazer então? Levantar e resplandecer a luz de Deus aos moribundos. Nas trevas profundas deste mundo, nós devemos refletir e resplandecer a presença do Senhor Jesus em seu poder de ressuscitador, como ele é ontem, assim ele é hoje, para refleti-lo. Você é essa estrela? Você fala as coisas da palavra? Quando vê alguém que está necessitando, você diz assim: Deus vai te abençoar, meu irmão, prossiga, Deus está aqui para te ajudar. Mas você fala fluindo isso no coração? Você está pensando numa coisa? Escute bem ele continuar. Mas lembre-se então, a estrela novamente, quando terminou o seu curso, a estrela quando termina o seu curso, não exige nenhuma honra. Você está entendendo? Nós somos estrela, mas não vamos exigir honra nenhuma, porque toda a honra, toda a glória pertence a quem? A Deus. É isso que o irmão Bruno está colocando. A estrela simplesmente trouxe o homem ao seu destino e mostrou aquela luz perfeita, porque nós refletimos essa luz, porque Deus deu essa luz a nós.
não é nossa. Então nós não temos honra nenhuma. A gente tem que parar com essa ideia de querer honrar um, honrar outro, honrar aquele, achar que tem alguma coisa a mais. Isso não é, isso é humano. Nós, o único que devemos honrar é Deus. E Ele vai colocar isso para nós. E nós, como membro do corpo de Cristo, esta manhã, amigo, somos luzes de Deus. Porém, não exigimos nenhuma honra para nós mesmos. Quando conseguimos nossos pacientes, olha o que o irmão Bruno está falando. Quando conseguimos nossos pacientes, a pessoa que está conduzindo, quando nós conseguimos, devemos desonrar a nós mesmos e conduzi-lo para aquela grande e perfeita luz brilhante, para iluminar o caminho de cada homem que entra no mundo, o Senhor Jesus Cristo. Não um mito chamado Papai Noel, não alguma igreja de denominação, mas aquela verdadeira e perfeita luz, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você começa a entender, você é a luz, você tem que refletir. A tua vida espiritual está em relação a você refletir. Você compreende isso? A tua vida, a tua fé, tudo que Deus vai abençoar você, tem que estar contigo para refletir isso. Senão, você não terá a devida bênção que Deus deixou para os filhos de Deus. Então, você é uma estrela? Amém. Você realmente mostrou isso? Amém. Continuando, outro hábito importante para nós termos: peça ajuda quando precisa. Ofereça ajuda quando você vê uma pessoa que está precisando. Isso é um exercício. Se você não ajuda ninguém, você nunca vai saber como ajudar. Isso é um exercício. Tem um problema com os homens é mais difícil de pedir, eles são meio durãozinhos. A natureza da mulher já é totalmente diferente, mas os homens, eles têm, eu acho, um pouquinho de arrogância, alguma coisinha, né? Que ele acha que consegue, que ele faz, que não sei o quê, e aprendemos desse jeito, e assim o homem não chora, que é uma mentira, pura mentira. Deixa apertar o calo para ver se ele não chora. Ah, mas eu não choro, tem que... Ah, é? Aguenta para ver se você não vai chorar, não. E vai chorar muito. O problema, peça ajuda. Seja sincero e aprenda a ajudar os outros. E isso é um hábito que tem que ser exercitado. Escute a outra. Essa aqui é muito boa. Essa aqui foi uma discussão que a gente teve quinta-feira sobre esse assunto aqui, né? Sobre essa quinta. Ele diz assim, ó: viva o presente. Viva o presente e viva a realidade do presente. Você conseguiu entender isso? Parece ser fácil, né? Falar assim, viva o presente e viva a realidade do presente. Você sabe qual é a realidade do presente? Você diz, viver o presente é o que estamos fazendo agora, irmãos, estamos aqui. E a realidade? Irmãos, tem muita gente que não vive a realidade. Está vivendo agora, nesse momento, está vivendo aqui, mas não vive nunca a realidade. Eu tenho até mensagem que o irmão Brana fala isso, mas quero mostrar uma coisa a você. Deus sempre é presente. Se você tem um Deus que está no passado, Ele não serve para ti. Se você tem um Deus que está no futuro, Ele não serve para ti. Deus é presente. Ele é socorro naquela hora. Tudo que você precisa está ali. Deus é presente. Agora, muitas vezes, a realidade que é de Deus para a sua vida, você não aplica porque você não vive na realidade. Vive
em espíritos que não são bons. Eu podia dizer, um espírito religioso é bom? Você vive o presente, mas está com um espírito religioso. Não é verdade? Está aqui. Olhe bem. Lemos isso aqui agora. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Você está percebendo aqui? Saiu o espírito que é mau, que estava em você, que estava em mim. Estamos libertos. Temos que tomar uma decisão. E a melhor decisão que você toma é para Deus. Você entrega o seu tempo para Deus, você entrega a sua vida para Deus. Tudo você está entregando agora. E o que está acontecendo? Você está vivendo no presente. Agora, se você não entrar numa realidade, que é o poder da palavra, o que vai acontecer? Entra isso aqui, ó. Então diz: voltarei à minha casa onde saí. E voltando, acho-la desocupada, varrida e adornada. Olha só a condição dessa casa. Está limpinha, varrida, tudo direitinho. Ele está ali, mas não encheu com o presente, que é a presença de Deus. Você não encheu essa casa com um presente, que é a presença de Deus, a manifestação de Deus em você. E o que acontece? O próprio Jesus, ele usa então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habita ali. E são os últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Por que que na escritura está dizendo assim, ó, geração má? Você sabe? Vou te explicar por quê. Irmãos, quando você vê geração má, é aquela que Deus é presente, Ele está aqui, Ele quer gerar bênção em sua vida, e você se afasta de Deus. Você entendeu? A geração má é aquela que se afasta de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem luta, que você está passando uma batalha. Se você se manter na palavra, você vai ser um vitorioso. Deus vai te proteger e vai te guardar e vai dar, porque Ele sonda o seu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você se ama a Ele ou não. Você está passando por luta, Satanás está batalhando, Satanás está cilandando, mas você tem Deus para conseguir vencer. E isso... Então você entenda, quando fala sobre geração mal, é aquela que está aqui, Deus está aqui e abandona. Escute bem aqui. Então, tivemos que viver na presença do nosso Deus Altíssimo e ter a realidade que é a sua própria palavra manifesta para esse tempo. Ele fala contigo, meu irmão. O que está acontecendo? Você não ouve a voz? Quanto tempo que você não ouve a voz? Porque você está pensando outras coisas, você está fora da realidade de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Quando um Deus vivo, que tem filho, vai falar com o seu filho não ouve, aonde ele está? Assim Deus falou no jardim do Éden, se lembra? Adão, onde estás? Porque ele saiu fora da realidade. A realidade era a presença, era o jardim do Éden, vida eterna, tudo aquilo. E ele entregou tudo isso a Satanás. Você está entendendo? Por isso que Deus vai lá, onde estás, Adão? Não entregue a tua vida para Satanás. Entregue a tua vida a Deus. Você está ouvindo a voz? Aleluia, meu irmão. Você entende o que está acontecendo? Muitas vezes as pessoas estão vivendo no presente, mas a realidade é uma fantasia que nunca vai levar a Deus. Escute outra coisa, vamos para o 6º. Isso é uma coisa importante. Talvez você diga, mas isso aí não vai contra a palavra de Deus. Isso aqui eu vou te mostrar o que acontece. Valorize as conquistas. Você valoriza as suas conquistas? Eu vou dizer para você entender o que é valorizar as conquistas. Irmãos, se você não vê Deus
abençoando você, como é que você vai valorizar essa conquista? Não é verdade? Deus está mostrando para você. Então Deus te abençoou. Você que é um filho de Deus, você vê, obrigado Deus, obrigado Deus, me abençoasse, obrigado Deus, guardasse a minha família, obrigado Deus, me protegesse lá no trânsito, obrigado Deus, cuidasse dos meus filhos, obrigado Deus, pela minha família que tu me deste. Não é assim? Você está vendo? Você está agradecendo? Parece que esquecemos de agradecer. Irmãos, olha, valorizar as conquistas, mesmo que elas são pequenas, faz você ver Deus. Faz você ver Deus. Preste bem atenção no que eu quero mostrar para você. Quando você não valoriza, você não vê nada, você vai trabalhar, volta para casa, você não vê nada, você não vê Deus, não vê nada, todo dia é o mesmo dia, todo dia é a mesma coisa, todo dia é isso. Que tipo de homem é esse aí? Você acha que esse homem é espiritual? Carnal. Você entende onde que estamos chegando? A que nível Deus está levando a nós? Agora, tudo isso tem a ver com nós exercitar. Se você hoje chegar em casa e ver o que Deus conquistou para ti, e você lembrar, você diz, obrigado Deus. Você vai dizer assim, eu tenho uma família. Ela não é perfeita, nenhuma família é perfeita, mas se você vê ali Deus trabalhando, você diz, obrigado Deus. Porque Deus quer que você honre Ele. E outra coisa, que é a 7ª, que eu quero que você aprenda, e essa aqui eu quero que você aprenda bem, porque essa aqui é muito importante. Exercite a gratidão. Você é grato mesmo? Pense nisso. Vamos fazer um inventário de consciência. Você é grato por Deus mesmo? Sabe o que acontece com as pessoas? Deus vai lá e te ajuda. Talvez ele use um instrumento, use uma pessoa, use aqui, bota uma direção àquela pessoa ali, a te ajudar. Porque Deus coloca isso. Deus, ele é especialista. Não, eu vou pegar aquela pessoa lá, vou colocar dentro do coração aquele amor para ajudar aquela pessoa. É assim que Deus faz. Ou tu estás pensando que vai vir um anjo voando, flutuando e vai fazer isso? Não é nada disso. Ele vai condicionar uma pessoa para te ajudar. Então agora tu tem que entender uma coisa: se Deus está fazendo isso, tenha gratidão a Deus. Você logo lembra, Senhor, obrigado por ter mandado um anjo, uma estrela para me ajudar. Alguém está orando por mim. Obrigado, Deus, por alguém estar orando por mim. Essas são gratidões que é um exercício. Eu vou dar um exemplo para você muito claro, que você logo vai escutar e logo vai entender o que acontece. Escute bem. Nós somos especialistas em reclamar. Exercitamos direto isso em nossas vidas. E quando alguém reclama, tu diz, é mesmo, é isso mesmo. É isso que está acontecendo mesmo. É esse o problema. Você logo agarra aquele espírito e coloca dentro de ti novamente. Não é um exercício? Tem vezes que tu está no meio de um grupinho, um começa a reclamar, outro começa, quando vai ver, todos estão reclamando, não tem nenhum que consegue ver a gratidão. Opa, meu irmão, tem a gratidão aqui, ó. Eu me lembro de uma coisa: Deus nos ajudou e nós estamos aqui hoje reunidos. Você está entendendo o que acontece? Somos especialistas em reclamar porque nascemos reclamando. Por que nós somos especialistas em gratidão? Não quer trocar o hábito? Eu vou tirar esse hábito que não me ajuda, não dá bênção às outras pessoas, e vou fazer o ciclo e vou colocar um hábito de gratidão.
Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que é fácil? Você acha que isso é fácil? Não é fácil, já vou dizer para você. Isso tem que ter exercício. Você começa pequenininho. Você vai fazendo uma coisa aqui. Vai fazendo alguma coisa aqui. Irmãos, eu aprendi muito com vocês. Eu não vou dar nome aqui, mas aprendi com irmãos muitas coisas. Eu aprendi que vi irmãos que tira sua camisa, entrega aquilo ali em favor de outra pessoa. Eu, como um homem de Deus, eu estou vendo isso. E eu falo assim a Deus, eu quero aprender isso. Porque esse homem tem, e isso é bênção. Ele faz naturalmente, e eu começo pequeno. Começo a fazer uma coisinha pequena aqui, uma aqui, de a pouquinho eu estou sobre esse controle, sobre essa unção, sobre essa bênção, e eu sinto gratidão no meu coração, e eu sinto isso, e vai abrindo. Mas talvez você também, que você tem tudo isso, você não dá valor a isso, e de a pouquinho você vai também perdendo isso. E quando você está com o coração todo trancado, todo amargurado, e não tem mais gratidão, isso é vice-versa, irmão. Você pode ter isso já desde o começo, mas esqueceu. Agora volte a praticá-lo de novo. Deus vai te abençoar. Agora, se esquecemos, praticamos novamente e Deus nos abençoa. Você está vendo o que é gratidão? Então vou dar um exercício para você. Talvez isso aqui é um exemplo para você entender. Fique guardado isso no seu coração. Talvez vou usar isso, não que seja, mas para ter uma ideia para você guardar. Você acariciou um gato hoje na rua? Talvez você vai dizer assim, o Arantes está ficando doido. Mas você acariciou um gato aí na rua? Alguém fez isso? Só estou colocando essa expressão, sabe para quê? Para ficar gravado em seu coração. Sabe o que é? É quando você pode sair e você encontra alguém, você ajuda, você faz coisas boas. É um momento, você faz aquele pequena coisa. Talvez uma pessoa que você encontre na rua, você fala, ô meu jovem, Deus te abençoe. Aquilo foi o suficiente para ajudar aquele jovem. Ou passou por ali e buzinou, opa! Lá perto da minha casa tem um mudo. Eu acho que o Vercrey, eles conhecem, né? Quando eu passo por ele, eu falo assim, opa! Ele fica todo feliz, ele levanta a mão e fica alegre. Isso é o gato que eu estou falando. Você entendeu? Eu estou gerando uma coisa que quando ele sempre me vê, ele... Opa! E isso é bom para ele e é bom para mim. Você entendeu? E isso é gerar. Você entende? Você acariciou um gato agora na rua? Você está entendendo o que eu quero dizer? Faça. Talvez alguma pessoa precisa de uma coisa. Você lá compra um chocolate, passa ali para ti. Você nem conhece. Vai embora. Aquela pessoa assim, acaricia o gato. Isso é bom para o seu coração. E é bom para a sua vida. Você entende? Isso não devemos fazer entre nós. Entre nossos filhos, nossos pais. Surpreenda, né? Essa é a verdade, surpreenda. Então eu vou dizer para você que aprendi muitas coisas com vocês. Vocês talvez não perceberam, mas eu aprendi com vocês muitas coisas. Eu sou um bom observador no sentido de aprender as boas coisas. Outras coisas que eu vejo que não está bom, Senhor, lá na graça, lá no fundo, né? Lá naquele rio, para aquele mar profundo lá, e deixo lá, nem quero saber, Senhor, só quero saber o que é bom, que me ajude a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, ficou com o gato? Se lembre. Você não se lembra de alguém aí que está muito longe? Eu estou com uma dívida com a minha tia. Vou dizer isso para você porque eu sou humano, e eu quero provar para vocês que eu não sou infalível. Eu sou fraco como vocês, preciso de alguém que talvez me puxe um pouquinho a minha orelha. Eu tenho uma dívida com a minha tia mora em Santa Amaro. Eu já falei, ela ligou para mim e disse assim, quando é que você vai vir aqui? Ah, eu vou vir, tia, eu estou aqui resolvendo o negócio da construção. Eu só estava dando algumas desculpas que não é para ser dada. A gente tem que resolver isso. Se lembra que eu falei?
coisas, tarefas, a gente não pode deixar para trás. Isso está tocando em mim. E eu não posso deixar para trás, eu tenho que resolver. Alguns irmãos já sabem que eu falei isso. Já falei para o irmão, eu ia visitar a minha tia. E fui passando. Talvez a minha tia, será que não tem um valor? Ela tem um valor para mim. Mas a gente vai protelando por causa das tarefas. Vai entrando mais tarefa, vai entrando mais tarefa. Não podemos deixar protelar aquela ali, temos que fazer aquela ali. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Isso é para você compreender a palavra. O irmão, vamos cantar? Falta 7 minutos. Eu queria passar isso, era outro assunto que tenho aqui, mas eu queria trabalhar sobre isso, né? Para você entender que algumas coisas no livre-arbítrio, não nesse sentido, mas até tem um assunto sobre livre-arbítrio que eu queria produzir e mostrar para você. Mas em relação ao hábito, já vou dizer para você, não é fácil mudar, né? Você acha que é fácil? Não é fácil. Eu até conto essas coisas que em relação a acontecimentos meus para provar para você que não é fácil, que eu também me pego algumas vezes, mas pela graça de Deus a gente deve se esforçar para fazer o que é bom.